Olá pessoal, tudo bem? Gravando mais um aulão aqui, dessa vez para Araçariguama, prova de professor de educação infantil. Sempre lembrando, gente, que o aulão, né, é aquele estudo para tentar ali pescar uma outra questão. Eu fiz um aulão só sobre legislação, toda a legislação, tirei um pouquinho de cada, né, não dá para fazer tudo, obviamente, mas para que você tenha aí uma ideia. Mas eu falo sempre o aulão é, na verdade, um complemento, né? Uma revisão rápida aí, tá? Tem gente que acha que o aulão vai resolver toda a vida. Não, aí não, né, gente? Calma. Já agradecendo a todo mundo que curte, compartilha o canal, né? Hoje eu estou extremamente cansado, mas assumi o compromisso de fazer esse aulão. Vou fazer, né? Vou fazer. Dei 10 mil passos na escola, contando no relógio aqui, 10 mil passos. Andei bastante. Bom, o primeiro documento, né, da parte de legislação não é tanto um documento de legislação, é mais um documento do MEC que fala sobre a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos, né, que tem ali várias propostas teóricas, né. Lembrando, gente, que vocês vão fazer prova de educação infantil, então vocês precisam ter algumas coisas na mente, né, que eu chamo de DNA da educação. Uma delas, né, a importância das brincadeiras na educação infantil, a importância das interações na educação infantil, a criança como centro da aprendizagem, né? Qual é o centro da escola, qual é a alma da escola? É a criança, é o educando, tá? Importante isso, importante a parte lúdica, a parte de jogos, a parte que eu sempre repito para vocês e você vai ouvir minha voz falando isso. Cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis, tá? Não se esqueça disso. E aqui, ó, para uma proposta de ensino tornar-se um referencial e se materializar em uma prática de ensino adequada, ela deverá ser validada e reconstruída a partir do conhecimento que se tem das crianças e também das interações que se estabelecem entre os participantes do grupo escolar e deles com os objetos do conhecimento. Dessa forma, a avaliação e o planejamento são fatores determinantes para a consolidação desta prática. É muito importante, gente, partir do conhecimento que se tem das crianças, né? Da sua vida, da sua história, do contexto, de tudo que está envolvido ali, aquela unidade escolar, aquela comunidade. É muito importante isso. E também, né, é importante aqui citar que a avaliação diagnóstica, né, diagnóstica está nesse documento, é um procedimento de ensino a ser adotado com o objetivo de se estabelecerem relações entre a proposta de ensino, o perfil pedagógico da turma e as necessidades de aprendizagem específicas de cada aluno. Nada de pensar aquela avaliação, né, como tradicional, de nota. E lembre, nós estamos falando aqui de avaliação na educação infantil, nessa transição para os 6 anos, que é o primeiro ano, né, que antigamente era da educação infantil, agora é do ensino fundamental. Então, ali você tem o que? A avaliação diagnóstica, aquela que vai ver o que o aluno sabe, o que ele não sabe, como é que ele está construindo o conhecimento, ou seja, é um diagnóstico para o trabalho, para o planejamento, para o desenvolvimento do aprendizado, tá? O planejamento pedagógico, por sua vez, como projeto de trabalho do professor, só se torna efetivo se elaborado a partir da articulação entre a proposta de ensino e os sujeitos da aprendizagem. Então é importantíssimo isso aqui, gente, vocês terem isso na cabeça, né? Que a educação infantil, creche, pré-escola, aí tem aqueles 2 anos ali na pré-escola, criança com 6 anos, desde que esteja dentro da data de corte de 31 de março, né? Fazer 6 anos até 31 de março, não esqueça disso, ela entra no primeiro ano.
Isso é importantíssimo, essa transição, essa ponte que tem que ser estabelecida entre educação infantil e primeiro ano, né? Essa ponte para não ter um rompimento brusco. E aí tudo isso é importante, o planejamento pedagógico, a avaliação diagnóstica, e o planejamento tem que estar linkado, né, à proposta de ensino com os sujeitos da aprendizagem, que são as crianças, tá? Olha só, e aí, gente, isso aqui você tem que saber, porque quando fala dimensões do processo de alfabetização, aí cita, claro, o documento é muito amplo, muito rico, não dá para a gente abordar ele todo aqui, né? Mas olha só, dimensões do processo de alfabetização. O letramento. O letramento. Se você não sabe o que é letramento, gente, eu vou falar agora, daqui a pouquinho. Mas assim, é fundamental você ir para uma prova de educação infantil e de ensino fundamental sabendo o que é letramento, tá? Então, presta atenção, já vou falar. O letramento, dimensões do processo de alfabetização. Veja, alfabetização e letramento não são a mesma coisa, tá? Dimensões do processo de alfabetização, o letramento. 2. O desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de palavras, frases e textos, né? Faltou o E aqui, né? Ficou estos. É texto, gente, em sala de aula, tá? Então, importante isso. 3. A aquisição do sistema de escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica. 4. O desenho e a brincadeira, formas de linguagem a serem exploradas no processo de alfabetização. Então, guarda isso aqui, gente, guarda isso para a prova com carinho, né? É importante, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre letramento, que você saiba essas dimensões do processo de alfabetização. Veja, letramento, desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, frase e texto em sala de aula, aquisição do sistema de escrita, desenvolvimento da consciência fonológica, desenho e a brincadeira. Não esqueça isso, porque às vezes aparece lá desenho e brincadeira, o cara fala, será que isso tem a ver com o processo de alfabetização? Sim, são formas de linguagem, preste atenção nisso. Nesta publicação, a leitura não é compreendida como uma simples ação de decodificação de símbolos gráficos. Outra ideia que tem que estar muito presente na sua cabeça. Ler não é só decodificar, né? A palavra ler, a leitura é muito mais ampla. Lembra daquilo que eu falo nas minhas aulas? Sempre pensar nas questões amplas, leitura, né? Avaliação diagnóstica, essa avaliação já tem um caráter mais amplo de avaliação do que a gente está acostumado a pensar. Leitura, escrita aqui também, não é só decodificar símbolos, é mais que isso. Ler é um processo de interação entre um leitor e um texto, no qual o leitor interpreta os conteúdos que o texto apresenta. Solé, né? Isabel Solé, se eu não me engano, e isso é importantíssimo, gente, porque essa interação, né, é importante, porque o texto ele pode ser igual para todas as pessoas. Eu posso pegar um livro, ele ser o mesmo livro, foi escrito lá, né, A Caverna do... Peraí, deixa eu pegar um texto, me fugiu agora um livro, sei lá, Machado de Assis, um livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, eu posso ler aquele texto, dependendo do que eu estou pensando, sentindo naquele momento, eu vou ter uma interação com aquele texto, diferente do que... se vocês já leram um livro 2 vezes, eu já li livro uma vez, achei maravilhoso, a segunda vez que eu li eu já não gostei tanto, já teve livro que eu li da primeira vez, não gostei nada, da segunda achei maravilhoso. Por quê? É essa interação que a gente tem, né? Ler, portanto, significa compreender os propósitos explícitos e implícitos da leitura, né? Aquilo que está dito ali claramente, mas também aquilo que está nas entrelinhas, implicitamente dito da leitura, e fazer uso de conhecimentos relevantes para interpretar a informação. E por que, gente, essa interação é diferente? É justamente por isso. Quando você lê um texto, você está num momento da sua vida, né? Geralmente é difícil você ler um livro
e acabar de ler e ler de novo, né? Geralmente você vai reler de 1 ano, 2 anos depois, então muita coisa já aconteceu, você já viveu mais coisas, você teve outras experiências, assim também como as crianças, e aí a leitura pode ganhar significados, né? Aqui, claro que você constrói lá ideias de leitura do mundo, né? E isso também impacta aí na sua leitura. Por sua vez, escrever não é a imagem de uma transcrição do próprio pensamento. Escrever exige que o sujeito reflita sobre o conteúdo, reorganize as ideias, busque a melhor forma de expressar suas intenções, representando os possíveis destinatários e controlando todas as variáveis que estão ao seu alcance em um intento de que o texto que se escreve esteja o mais próximo possível do texto que se lê, né? Então é importante, na hora que eu vou escrever, não é o meu pensamento. O escrever ele tem uma reflexão, né? Você tem que refletir sobre o que você está escrevendo, sobre o que você está colocando. É por isso que a gente escreve, risca, apaga, né? Ah, não ficou boa essa frase, vou mudar, né? Será que a pessoa vai entender isso, tal? É uma construção para justamente a gente consiga, né, escrever mais próximo do texto que se lê. Aí, aqui a diferença entre alfabetização e letramento. Lembrando, gente, que esse é um texto muito rico, né? Tem muitas informações e tal. E aqui nós estamos num aulão, né? É aquele pingado de conteúdos sobre determinados temas. Alfabetização se refere ao processo por meio do qual o sujeito domina o código e as habilidades de utilizá-lo para ler e escrever. Trata-se do domínio da tecnologia, do conjunto de técnicas que o capacita a exercer a arte e a ciência da escrita. Isso é a alfabetização. Lembra isso, gente? Anota aí no seu resumo. Anota isso para você levar para a prova, porque é importante. E é diferente de letramento. Ó. Letramento, por sua vez, é o exercício efetivo e competente da escrita e implica habilidades tais como a capacidade de ler e escrever para informar ou informar-se, para interagir, para ampliar conhecimento, capacidade de interpretar e produzir diferentes tipos de texto, de inserir-se efetivamente no mundo da escrita, entre muitas outras. O letramento tem uma questão mais ampla do social, da leitura, daquilo que a gente vê no dia a dia, né? Não é só simplesmente dominar os códigos e habilidades, é o uso da língua, o uso social, o uso no dia a dia, o uso na cidade, o uso que você faz para ler um jornal, para ler um anúncio, enfim, isso é o letramento, né? Então, ele é mais amplo do que simplesmente decodificar, ler, dominar as habilidades de ler. Ele tem uma questão de visão de mundo mesmo, da leitura, do que eu leio, das minhas impressões, das minhas construções, que todos os seres humanos, né, têm, porque a gente tem uma cultura, a gente desenvolve aí imagens, visões de mundo, e a criança também. Ela vai construindo as suas ideias, as suas visões de mundo, as suas interpretações. Isso, né, é o letramento, tá? Quando a gente se insere efetivamente no mundo da escrita. Tudo bem, gente? Aqui eu deixei uma página em branco. Brasil, Constituição Federal. Coloquei aqui, ó, artigos 205 a 204 e artigo 60, né? Então, peguei aqui uma questão que caiu mês passado ou esse mês numa prova da VUNESP, ó, 2021, fresquinha. Conforme o artigo 208 da Constituição Federal, é correto afirmar que a educação infantil A. Ampara crianças em situação de vulnerabilidade social. B. Atende crianças de 2 a 6 anos de idade. C. Compreende creche e pré-escola. D. Não atende crianças com deficiências. E E. Prioriza o atendimento de mães trabalhadoras. Eu fiz diferente aqui, né? Cada aulão eu procuro dar uma inovada. Eu coloquei as perguntas para você pensar aí. Se caísse assim, sem você assistir, você saberia a resposta? Você já responderia? Responde aí. Pensa aí o que se responderia e eu vou comentar o que é de fato, porque o artigo 208 é um dos que mais caem. A VUNESP colocou
duas questões recentes de artigo 208. Pode cair o 212, pode cair não sei o que, pode, né, gente? Se está lá no edital, pode cair. Mas o 212, que muita gente tem preocupação, não tem caído ultimamente, tá? Não tem caído, mas pode cair. Vamos ver aqui, ó. E aí, o que você respondeu? Né? É correto afirmar que a educação infantil, de acordo com a 208, ampara a criança em situação de vulnerabilidade social? Olha como restringiu, né? Educação é para todos, né? Para todos. Palavra-chave, todos. Então a gente só não atende as crianças, não ampara só as crianças, a gente ampara todas as crianças, inclusive as em situação de vulnerabilidade social. Mas o artigo 208 não fala nada disso, né? Porque aqui parece que limitou as crianças de vulnerabilidade social, e não é isso que está no artigo 208. B. Atende crianças de 2 a 6 anos de idade? Não, né? Não. Educação infantil é de 0 a 5 anos. Guarda aí, anota aí. 0 a 5 anos. Não é de 2 a 6 anos. Nada disso não está lá no 208. Compreende creche e pré-escola? Opa, sim, né? Educação infantil compreende creche e pré-escola, corretinho, tá certo. Opa, gabarito letra C, vamos checar, né? Vamos checar. D, não atende crianças com deficiências? Brincadeira, hein, gente? Se respondeu D aqui, aí não, né? O que eu falo? Inclusão é da creche até aonde a pessoa quiser, né? Até o pós-doc, tá? Inclusão a vida inteira, para todos e para tudo, certo? Então, nada a ver, não tem mínimo sentido a letra D. E prioriza o atendimento de mães trabalhadoras? Você sabe que teve gente que colocou aí? Gente, quem assiste às minhas aulas eu falo, creche e pré-escola é um direito de quem? Da criança. Da criança. Não é da mãe trabalhadora. Não, é de todas as crianças. Mas a creche não é obrigatória. É verdade, a creche não é obrigatória. Mas a pré-escola é, tá? Então é um direito da criança. Não é um direito da mãe trabalhadora. Não, a mãe trabalhadora tem, sim, que ser amparada, ser atendida? Sim, tem, né? Ela tem o direito? Tem, mas não tem que esse negócio prioriza aqui, não está no 208. Por quê? O 208 pensa na amplitude, pensa em todas, né? Então, compreende creche, pré-escola, gabarito, letra C de creche, C de creche, tá? Cuidado com isso, gente. Fábio, mas tem que atender as mães trabalhadoras, as políticas públicas têm que atender, mas não está isso no 208. E outra, não é a creche, é um direito da criança. Vocês não ouviram falar isso, direito da criança. Mas a mãe trabalhadora também tem direito e tal. Só que esse não se sobrepõe ao direito da criança, tá? É claro que, por consequência, as mães trabalhadoras também têm esse direito, porque se a criança tem, ela é uma mãe, ela tem, mas a mãe que não é trabalhadora também tem, tá? Cuidado com isso, gente. Muita gente aí caiu aí nessa. Olha só, 2, VUNESP 2021, de acordo com o artigo 208 da Constituição Federal do Brasil de 1988, o dever de Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de a oferta de educação infantil no período noturno regular adequado às necessidades da família. B. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. C. Ingresso ao mercado de trabalho de adolescentes oriundos da rede pública. D. Atendimento educacional especializado de aluno com deficiência nas escolas especiais. E E. Progressiva universalização do ensino fundamental, abrangendo a rede pública e privada. Então vamos lá, gente. Novamente o 208, questão caiu esse mês, ou mês passado, na VUNESP. Tá? São provas super recentes. E aí, o que você respondeu? Né? Sempre eu tô aqui trabalhando antes a questão, para você dar uma pensadinha, pausa o vídeo aí, responde e vamos ver. Olha só, gente, quem assiste a minhas aulas, o que eu falo? Educação infantil
não é no período noturno, não. Creche, pré-escola. Professor, ouvi falar em creche noturna. Deve ser equipamento da assistência social, porque creche, educação, não é noturno. Né? Não tem noturno, adequando a necessidade da família. Ué, a política pública pode atender uma mãe trabalhadora com um equipamento chamado creche? Pode, mas aí não é educação, é assistência social. Essa creche noturna que o pessoal fala é assistência social, tá? Não é educação. Então não está no 208. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. B de bingo, gente. B de bingo. É isso mesmo. Dos 4 anos aos 17 anos de idade. É o que está no 208. É perfeito aqui, ó. Pré-escola entra aos 4 anos de idade, desde que complete 4 anos até 31 de março. Não esqueça disso. Senão ele tem que continuar onde? Na creche. Na creche. 4 aos 17 anos de idade, tá? B de bingo, vamos confirmar. C, ingresso ao mercado de trabalho de adolescentes oriundos da rede pública, nada a ver, não tem nada disso no 208, né? E aqui coloca mercado de trabalho também. D, atendimento educacional especializado de alunos nas escolas especiais, não, né? Deve ser sempre priorizado aí as escolas regulares, né? Então aqui também não tem nada a ver com o 208. Progressiva universalização do ensino fundamental, abrangendo a rede pública e privada, não, nada a ver com 208. Portanto, gabarito é letra B de bingo, né? Olha aqui o 208, gente. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. O inciso 1, esse você tem que guardar na sua mente aí. 2, progressiva universalização do ensino médio gratuito. É só ensino médio, gente. Tem banca que coloca ensino médio superior. Não, é só ensino médio aqui, tá? Progressiva universalização. Por quê? Aqui já é obrigatório, né? Dos 4 aos 17, e aqui foi colocada uma emenda constitucional, a 14, para, né, que seja a progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente, não é exclusivamente. Cuidado, as bancas trocam por exclusivamente e tem gente que cai. Preferencialmente na rede regular de ensino. Professor, está portador de deficiência, não usa mais esse termo, sim, né? É pessoa com deficiência, porém a Constituição, né, não teve essa atualização porque precisa ter. 5. Educação infantil. Desculpa, aqui é 4, tá, gente? Faltou um aqui. Educação infantil em creche pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Olha aqui, ó. Até 5 anos de idade, né? Em alguns documentos vem de 0 a 5, aqui vem as crianças de até 5 anos de idade, certo? Em creche pré-escola, não cita o 0 a 5 aqui, né? Em alguns documentos acaba citando, mas aqui, ó, lembra, aqui é as crianças até 5 anos. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ó, aqui é o 5, aqui é o 4, tá? E 6, oferta de ensino regular, noturno regular, adequado às condições do educando perfeito. Lembra desse artigo 208 que cai bastante. Aqui o 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Cuidado para não confundir, programas suplementares para a educação básica, e aí o que tem? Material didático escolar
transporte, alimentação, assistência à saúde. É assistência à saúde. Tem banca que troca por assistência social. Tem banca que coloca uniforme aqui. Não é uniforme. Não é assistência social, é assistência à saúde. É material didático escolar, transporte, alimentação, tá? Parágrafo 1. O acesso ao ensino obrigatório, gratuito e direito público subjetivo, né? Direito de todos. É um direito que, né, não tem o que contestar, sabe? É direito, acabou. Né? Ninguém pode negar esse direito, nenhuma pessoa, nem o pai e a mãe pode negar ao filho o acesso ao ensino. Na verdade, eles têm uma obrigatoriedade de colocar os filhos na escola, assim como o Estado também tem a obrigatoriedade de zelar para que isso aconteça. Parágrafo 2. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. O que diz esse artigo? Se você não atender, né, é irresponsabilidade do gestor da cidade, do estado, né? Então eles podem inclusive perder, né, o cargo, ser denunciado caso eles não estejam atendendo o ensino obrigatório. Obrigatório é o quê? Pré-escola, 4 anos, né? Ensino fundamental, 1º ao 9º. Cuidado, gente, porque tem gente que confunde isso e fala, não, fui buscar a vaga para o meu filho na creche e não tinha. Aí, claro, o poder público pode ser acionado para atender, mas não é o caso desse parágrafo 2, porque creche não é obrigatório, tá? Isso não é ensino obrigatório. Aqui nós estamos falando de 4 a 17 anos, como nós vimos, tá? Parágrafo 3. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola, né? Então, é responsabilidade de todos, do poder público, da família, garantir que as crianças frequentem a escola, estejam matriculadas. Gabaritos aqui eu só coloquei primeiro C, segundo B de bola, né? Primeiro de creche, segundo de bingo. E vamos aqui para outro documento. Brasil, ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão de crianças de 6 anos de idade, né? Então olha só, é aquela ponte que eu falei quando a criança sai da pré-escola e vai para o 1º ano no ensino fundamental. Muitas vezes, né, em boa parte aí dos sistemas educacionais, é até uma troca de escola, né? As redes estão separando pré-escola. Na transição havia muita pré-escola com 1º e 2º ano, né? Até para não quebrar tanto. Agora já tem mais separado as pré-escolas das escolas de ensino fundamental. Olha só o que diz o documento: tornemos a escola mais colorida, encantada, viva, espaço de arte, cultura e conhecimento. Aprender a ler imagens, sons, objetos amplia nossas possibilidades de sentir e refletir, ficou separado aqui, né? Sobre nossas novas ações que criam outras formas de vida no sentido de uma sociedade justa e feliz. Assim como incita as crianças a também se tornarem autoras de suas próprias produções e suas vidas, ao mesmo tempo em que se responsabilizam pela nossa herança cultural, por descobrirem seu valor. É importante organizar os tempos e o espaço da escola para favorecer o contato das crianças com a natureza e com as tecnologias. Então, aquela escola atraente, né? Aquela escola bonita, aquela escola colorida, aquela escola viva, né? Que desperta a alegria das pessoas. E também é importante uma coisa que eu falo, é desemparedar as crianças, sabe? Usar os espaços da escola, usar os jardins, usar quadra, usar um pátio, né? Fazer uma aula diferente, sentar no chão, sabe? Tirar aquela coisa de um atrás do outro na carteira, é desemparedar, né? A gente também, às vezes, um ambiente diferente, a gente aprende, leva no jardim para fazer uma aula de ciências diferente, leva numa pracinha na frente da escola, com todos os cuidados, obviamente. Mas isso é muito importante e é o que diz aqui no documento.
É importante que o professor pense nas crianças como sujeitos ativos que participam. Essa ideia também, gente, você tem que estar na cabeça na prova. A criança como um sujeito de direitos, né? Criança como um ser que pensa, que tem direitos, que tem vontades, rica, né? No sentido dessa palavra mesmo, rica de experiências, de curiosidade, teve até uma questão da Unesco que caiu, a criança, né, como é a visão da criança, uma criança rica, curiosa, né, então é isso mesmo, tá, ativa, né, que participam e intervêm no que acontece ao seu redor, porque suas ações são também forma de reelaboração e de recriação do mundo. Nos seus processos interativos, a importância da interação. O que eu falei? Brincadeiras e interação são extremamente importantes. A criança não apenas recebe, mas também cria e transforma. Não é aquela só receber informação, né? Ela vai também criar, vai também transformar, vai também interpretar da sua forma. É constituída de na cultura e também é produtora de cultura. A criança não é um ser passivo, né? É um ser ativo, produtor, criador, curioso, certo? As ações da criança são simultaneamente individuais e únicas, porque são suas formas de ser e de estar no mundo, constituindo sua subjetividade coletivas na medida em que são contextualizadas e situadas histórica e socialmente. Agimos movidos por intenções, desejos, emoções, provocados por outras ações realizadas por nós mesmos ou por outros, num contínuo de simbolizações. Sendo assim, a ação da criança no mundo não pode ser entendida apenas como desempenho ou comportamento, mas como a simbolização do sujeito. É importantíssimo esse parágrafo, gente, para que você entenda essa criança ativa, viva, criadora, dona de direitos, de ideias, de pensamentos, de vontades, certo? Não aquela criança passiva, aquela imagem de criança coitadinha, de criança frágil, que criança tem coisa. Não é essa a visão, né? Essa visão de uma criança que interpreta o mundo, que cria os seus símbolos, que cria suas interpretações, é um ser como qualquer outro, né? E que está em formação, sim, mas que tem as suas vontades, as suas ideias, que tem suas vivências, né? Então é importante e cria os seus símbolos também, né? A sua simbolização aí das coisas e das pessoas. Brasil, Lei Federal 8.069, o famoso ECA, né? Então tá lá, eu coloquei aqui sempre o que está no edital, tá, gente? Isso aqui em cima é sempre que está no edital. Terceiro, ó, uma questão aqui, ó, VUNESP 2021, caiu agora também. A educadora de uma escola de educação infantil compartilhou com seus pares sua preocupação com uma criança de 3 anos que está sob seus cuidados. Trata-se de uma menina que vem apresentando um comportamento discrepante do habitual, por exemplo, está quieta e arredia, além de interagir pouco com outras crianças. A educadora relatou ainda que na hora do banho observou nas costas e membros inferiores da criança marcas de queimaduras de cigarros e manchas roxas. A educadora foi orientada pelos colegas acertadamente, com fundamento no artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, a. Tirar foto das lesões e publicá-las nas redes sociais, denunciando a situação de agressão física. B. Registrar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. C. Chamar a família para reunião e esclarecer os fatos. D. Levar a criança até o hospital para atendimento médico e exame de corpo de delito. E E. Comunicar o dirigente da unidade de educação para encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar. E aí, o que você responderia nessa? Lembrando, gente, ó, que ela está perguntando de acordo com o artigo 56, que também cai bastante, né? Então, o que você respondeu aí? Olha só, tirar fotos das lesões e publicar na rede social, não, né, gente? Expor a criança, expor o fato, não é isso. Não vai, nem é absurda essa alternativa. B. Registrar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima? Nem, né? Não, nada a ver com o artigo 56.
Não tem que ir lá registrar boletim, não é isso, não é esse o procedimento. Chamar a família para reunião e esclarecer os fatos, também não é isso. Também não é isso que está lá no artigo 56. Levar a criança até o hospital para atendimento médico, exame de corpo de delito, também não. Né? Por quê? Ela está quieta, está arredia, está interagindo pouco, tem marca de queimadura de cigarro, mancha roxa? Tem, né? E o que tem que ser feito então? Gabarito letra E, tem que comunicar o dirigente da unidade de educação para encaminhamento ao conselho tutelar. Aí sim, o conselho tutelar vai tomar as medidas cabíveis, né? Vai investigar, analisar o caso, né? Ver se cabe alguma medida de protetiva, enfim, e, né, de escola. Gente, é o que está no 56. Professor, mas isso aqui, né? Aí tem gente que quer responder o que acha certo. Gente, a pergunta não é com fundamento no artigo 56, não é a opinião da pessoa. Eu sempre falo isso, concurso não é prova de opinião. Não. O concurso quer saber se você conhece a lei, o documento. Então, por isso que fala com fundamento no artigo 56. O que está no artigo 56? Comunicar ao dirigente da unidade de educação para encaminhamento do caso ao conselho tutelar. 4. VUNESP. Leia o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, uma pergunta interessante, porque é uma pergunta, né, que vai falar aí sobre vacinas. E vacina está tema tão discutido aí no Brasil, né? O Sistema Único de Saúde promoverá programa de assistência médica odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para o país, educadores e alunos. Sobre a vacinação das crianças, é correto afirmar que A. É facultativo aos pais, respeitando suas crenças religiosas. B. Compulsória para crianças de 0 a 3 anos apenas. C. Arbitrária às famílias e comunidades de baixa renda. D. Obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E E. Opcional para as famílias até o momento da entrada na criança da escola. Gente, é de acordo com o artigo 14. Né? O que você respondeu? Essa não é uma pergunta tão fácil, porque o artigo 14 ele não é de cair tanto assim nas provas, mas ele está falando de um tema muito atual, que é vacinação. Né? Vacina aí contra o Covid, tá? Né? Mas foi debatido aí também que devido ao Covid diminuiu a questão da vacinação das crianças. E o que diz o artigo 14? É facultativo aos pais respeitando suas crenças religiosas? Não, né? Não é facultativo aos pais nesse sentido aqui. Compulsória para criança de 0 a 3 anos apenas? Não, nem a palavra compulsória é adequada aqui. Arbitrária, né? Não é uma palavra usada nas nossas leis da educação. Arbitrária, não. As famílias e comunidades de baixa renda, restringiu, né? Aqui restringiu, a palavra que restringe apenas, palavra só as comunidades de baixa renda restringe, né? Lembrando, gente, educação pensa para todos, todos. Lembra dessa palavra. D. Obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Exatamente isso que está no artigo 14. É obrigatória. Professor, mas obrigatória? Sim, obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E por isso que se pede a carteira de vacinação nas escolas, né? E é opcional para as famílias até o momento da entrada da criança na escola. Não é opcional, é obrigatória. Aqui, letra D de dado, né? D de dado, então, na número 4. Olha aqui o artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades que afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Isso, em 2016, foi feito essa
lei. Segundo parágrafo, o Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral, intersetorial com as demais linhas de cuidados direcionados à mulher e à criança. 3. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. As bancas adoram perguntar números aqui, ó. Então, atenção à odontológica, olha só, é desde, né, do bebê nascer até antes, né? Ó, aconselhamento pré-natal até antes do nascimento. E posteriormente no 6º e no 12º anos de vida. Lembra disso? No 6º e no dobro, né? 12º ano de vida, tá? Com orientações sobre saúde bucal. Parágrafo 4º, a criança com necessidade de cuidados odontológicos será atendida pelo Sistema Único de Saúde. E 5. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos primeiros 18 meses de vida. Ó, outro número aqui para você guardar. Nos primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico, tá? Então, olha aqui, ó, né? É bom lembrar disso aqui também, certo? Artigo 53, ó, aqui o 53 que eu falei que cai bastante. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Veja que essa é a frase mais dita nos documentos da educação e veja como ela é ampla, né? Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Não fala em mercado de trabalho, né? Para o trabalho. Tá? Parágrafo 1. Igualdade de condições para acesso e permanência. 2. Direito de ser respeitado por seus... Parágrafo não, inciso 1. Inciso 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Pode, professor, o aluno contestar os critérios, sim, e se a unidade escolar não responder, ele pode até recorrer às instâncias superiores, né? A Secretaria de Educação, Supervisão, enfim. 4. Direito de organização e participação em entidades de estudantis, está dentro do conceito do que eu falo que é o DNA da educação da gestão democrática. 5. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentarem a mesma etapa ou ciclo da educação básica. Muito importante isso, ó, porque isso foi alterado em 2019. E antigamente era só acesso à escola pública e gratuita. Hoje, gratuita. Hoje, né? A redação nova é próximo de sua residência, né? Era até próximo de sua residência, desculpa. Garantindo-se as vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino. Tem que ser a mesma etapa ou ciclo, tá? Para os irmãos. Olha aqui, inciso 5 do artigo 53. Presta atenção, hein? Se cair, ó, não vai dizer que eu não avisei, ó, caiu lá, você não ficou esperto ali. Não. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como de participar da definição das propostas educacionais. É participar, tá? Na definição. Artigo 53. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependências de drogas ilícitas. Isso também foi alterado em 2019. Olha, aqui foi incluído, né, o 53A. Olha a importância disso aqui, gente. Se cair, não vai dizer que eu não avisei, tá? Então, é importante esse 53A na questão da prevenção e enfrentamento de drogas ilícitas. Aqui eu só coloquei gabarito 3E e D de dado, né? E de escola. Olha aqui, Brasil, Lei Federal 9394 de 96,
A LDB caiu também agora na VUNESP, isso aqui também é de 2021. E olha só, caiu o artigo 31, que fala do quê? Da educação infantil. Será organizada com as seguintes regras comuns. Gente, isso é outra dica de ouro para vocês. Você vai fazer uma prova de educação infantil, certo? Você vai estudar aqueles documentos. Aí no edital tá assim, LDB. Cai tudo da LDB, né? Mas você vai estudar, obviamente, porque você é um cara que já vem, você é uma pessoa, né? Que homens e mulheres que já vem estudando. Mas quando você vai fazer uma prova de educação infantil, você vai dar mais ênfase em quais temas? Nos temas relacionados à educação infantil, obviamente, tá? Não que você vai desprezar os outros, porque pode cair, pode, mas a probabilidade de cair uma pergunta numa prova de educação infantil da lei que fala, o trecho da lei que fala sobre educação infantil é maior, né? Então vamos ver aqui, ó, letra A, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 6 horas para a jornada integral. B, avaliação mediante exames e testes sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. C, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 180 dias de trabalho educacional. D. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 50% total de horas. E E. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E agora, gente, o que você responde aqui no artigo 31? O que você respondeu aí? Hein? Vamos ver. O que você pensou aí? Você está respondendo aí, né? Está respondendo, legal. Parou o vídeo, tranquilo, pensou, leu, isso. Voltando, vamos lá. Olha só, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária para o turno parcial, 6 horas para a jornada integral? Não. Quanto que é jornada integral? 7 horas, gente. 7 horas para a jornada integral, no mínimo, tá? Então, aqui já dançou, né? A avaliação na educação infantil, a avaliação mediante exames e teste, tem avaliação, exame e teste na educação infantil? Não, né? Não. O que a gente trabalha muito na educação infantil? Os portfólios, por exemplo, né? Que é aquele percurso da criança, suas atividades, suas experiências, seus desenvolvimentos, as anotações. Tem gente que faz caderno, né? Tem gente que faz portfólio, tem gente que faz portfólio digital. Hoje tem várias maneiras, tá? Mas não é isso, né? Letra B tá fora. C. Carga horária mínima anual de 800 horas distribuída por um mínimo de 180 dias de trabalho educacional. Não, né? São 800 horas e 200 dias, você vai ouvir eu falar isso na prova, é 800 horas por, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional, não esqueça disso, gente, ainda tem gente que é isso. Controle de frequência pela instituição de pré-escolar, exigida a frequência mínima de 50% total de horas, não, né? É 50%, gente? Não é 50%, nós vamos ver quanto é. 60%, né? 60%. Estamos falando de educação infantil. Ensino fundamental. Aí é outra história, né? Ensino fundamental, outra história, tá? Outra história, 75%, né? Não vamos confundir. Aqui é 60%, estamos falando de educação infantil. E gabarito, letra E de escola, expedição, E de expedição de documento que permita a criança e permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, correto, letra E de exato. Esse é o gabarito, certo? Vamos lá, olha aqui, pula aí, minha gente, vamos lá. Artigo 31, ó, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Não tem avaliação de teste, aquela coisa que foi colocada ali. 2. Inciso 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. 200 dias de trabalho educacional, né? E 800 horas, não esqueça disso. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de
Sete horas para a jornada integral. Não esqueça disso. Olha aqui, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Lembra que eu falei? Cuidado, né? Estamos falando de educação infantil. Educação infantil é 60%. E se fosse um fundamental, 75%. Não vai confundir, né? Não vai confundir. 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Olha o gabarito aqui, ó. Você viu o que a banca fez? Pegou ali, trocou umas letrinhas, né? Olha o que eu falo, troca número, troca número, troca número. Então, quando você estuda, gente, quando aparece número, data, prazo, ó, olho vivo, anota. Né? Anota, porque o anotar, escrever, esse processo faz o que? Você levar da sua memória curta para a memória longa. Por quê? Se eu não anoto, se eu não registro, se eu não faço revisão, eu vou esquecendo, né? Ah, professor, isso aí é óbvio, todo mundo sabe. Gente, numa prova, essa questão aí, 30% erraram. Sabe o que é 30%? 30%. Se forem 1.000 pessoas, 300 erraram. 300. O que é clássico. Que isso aqui é clássico, né? Isso aqui a gente tem que ir para a prova e responder de bate-pronto. E quando você erra uma questão fácil, gente, é ruim, porque você errou uma questão, que dando exemplo aqui, 1.000 candidatos, 700 acertaram, 300 erraram. Esses 700 já deram um passo para frente. E você, né? Cuidado, tá? Gabarito letra E. Vamos em frente. Brasil, Resolução Nacional CNECB 4, Diretrizes Curriculares Nacional para Educação Básica. Seção 1, Educação Infantil. Olha aqui o artigo 22. A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral. Eu falo, a nossa educação é integral, inclusiva, né? Integral da criança, interdisciplinar, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Ó, tudo, né? Viu? Ó, físico, afetivo, psicológico e social, né? É o FAPES, ó, FAPES, físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, o famoso FAPES, tá? Tudo. Parágrafo 1. As crianças... O que é o FAPES, professor? É as iniciais, né? Físico, afetivo, psicológico, intelectual, social. Ah, professor, você está de brincadeira. Gente, isso são técnicas para você lembrar, né? Porque o nosso cérebro ele ativa coisas que vão ficando significativas. Porque eu falo assim, você vai ouvir na minha voz na prova. São gatilhos mentais que você vai criar e aí na hora que você estiver fazendo a prova, você vai falar, nossa, isso aqui o professor falou que eu ia ouvir a voz na prova. E aí você ouve. Né? Porque é gatilho mental. A tua memória recupera pelo gatilho mental. Nossa, isso aqui o professor falou, então a memória recupera mais fácil, tá? É por isso que às vezes eu conto umas histórias, dou aqui umas técnicas para você responder. Parágrafo 1. As crianças provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais, socioeconômicos e éticos. Por isso, devem ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade, pluralidade. Olha quantas banca adora princípio, gente. E esse parágrafo é importante. Crianças de diversos lugares, diversas origens, de classe econômica, étnica, social, enfim, de diversas situações, né? Elas precisam ser acolhidas, palavra mágica, e respeitadas, né? Nas suas individualidades, nas suas semelhanças, na questão da liberdade, da diversidade, da pluralidade. Não esqueça isso.
2, parágrafo 2, para as crianças, independente das condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as relações sociais intersubjetivas no espaço escolar requerem o desenvolvimento de atividades que lhes são peculiares, pois esse é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada a partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. Gente, é outro ponto importante, essa relação com o meio, né? Essa relação com o meio, a questão de atividades que têm sentido no contexto que a criança vive, a ideia da brincadeira, mas a brincadeira pedagogicamente pensada. Não é simplesmente chegar lá, gente, toma a bola aí, brinca aí, e deixa o negócio. Claro que tem espaço para brincadeira espontânea, sim, mas lembre, nós estamos num processo de formação, num processo educacional. Portanto, a brincadeira sim tem que ser pensada, o que ela vai estimular, o que ela quer desenvolver, quais habilidades, quais regras, quais interações, tudo pensadinho. Mas não vai sair do jeito que você quer? Claro que não. Estamos com seres humanos e aí você vai adaptando, né? Tem por isso que o professor é o mediador ali, né? Ele vai intervir se alguma coisa não estiver indo de acordo, né? Ele vai ali fazer o papel dele, tá? Mas tem que ter o quê? Um planejamento, né? Chegar na classe assim, vou olhar para a cara das crianças e falar assim, o que eu vou dar hoje, né? Tem gente que faz assim, o que eu vou dar hoje para essas crianças? Não, tem que ter lá uma organização, né? Certo? Então vamos lá. 3. Os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e do respeito mútuo em que se assenta a vida social devem iniciar-se na educação infantil e sua intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica. Importante a participação da família, laço de solidariedade humana, respeito, tudo isso está no DNA da nossa educação. 4. Os sistemas educativos devem evitar esforços promovendo as ações a partir das quais a unidade de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher a criança em estreita relação com a família, com agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria formalmente estabelecidos, né? Criar realmente um ambiente, uma condição para a educação infantil. 5. A participação da família. 5. A gestão da convivência, as situações em que torna necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente programadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos professores e demais profissionais de educação e outros de áreas pertinentes, respeitando os limites e as potencialidades de cada criança e os vínculos dessa com a família ou com seu responsável direto. Aqui, situações de convivência, né, solução de problemas individuais e coletivos previamente programadas, tá? Não esqueça disso. Resolução 5 e o parecer 20, né, que praticamente falam a mesma coisa. E olha aqui, aquilo que eu falei, artigo 5. A educação infantil, primeira etapa da Constituição, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais, não domésticos. As bancas adoram fazer essa confusão aqui, né? É espaço institucional, escola, né? Não doméstico, não é uma casa, né? Não é uma. Tem gente que fala. Isso aqui está colocado porque existia uma época as mães crecheiras, uma moça lá que tomava conta das crianças. Isso aí não é educação, tá, gente? Não é. Então, porque era doméstico, né? Isso é não doméstico, que constitui estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças, olha aqui, de 0 a 5 anos de idade, no período diurno. Olha aqui, aqui está 0 a 5, viu? Lá na Constituição tá, né, até 5, aqui 0 a 5. Em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. As privadas, né, escolas privadas, aí as creches e pré-escolas são fiscalizadas, sim, pelo sistema de ensino, normalmente o municipal, tá?
Parágrafo 1. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Ah, professor. E a história das mães trabalhadoras? Isso é um requisito, gente. Tem muita gente que discute comigo, gente, isso. Não, mas a mãe trabalhadora, papapá, pipipi. É claro que a política pública, social, tem que pensar nela sim, mas isso não pode ser transformado num requisito de seleção, né? Entendeu? Tá aqui na lei, tá? Então, tem que atender? Sim, lógico, né? Tem todo um direito social ali construído aí pela luta também das mulheres. Mas, gente, o foco volto a dizer, é direito da criança. Não confunda isso, tá? E aqui não pode ter requisito de seleção, de prova, de categorias, de qualquer espécie. Inclusive essa que eu falei, tá? Certo? Inclusive essa que eu falei. Parágrafo 2. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março em que ocorrer a matrícula, né? Então, se ela completar 4 até o dia 31 de março, pré-escola. E se ela completar depois, Fábio? Depois, continua na creche. Isso para as crianças que entraram no sistema a partir de 2019, tá? Criança que já estava no sistema, ela segue o fluxo. Segue o fluxo, tá? Ela já estava antes de 2019, ela continua seguindo o fluxo. Criança que a partir de 2019, essa regra foi definida aí, o Supremo definiu que essa regra pode ser estabelecida assim, tá? Parágrafo 3, as crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem, né, ser matriculadas na educação infantil. Por quê? Ah, mas 6 anos não é primeiro ano? Não, mas ela fez após o dia 31 de março. Quem faz até o dia 31 de março vai para o primeiro ano. Quem faz após continua na pré-escola. Ah, professor, é injusto, nasceu no dia 1º de abril. Não tem. Eu nasci dia 2, né? Então, hoje, se eu tivesse nascido hoje, dia 2 de abril, eu não poderia entrar no primeiro ano. Por quê? Porque eu faço depois do dia 31 de março. Então, eu iria entrar no primeiro ano quando eu tivesse de 6 para 7 e não de 5 para 6, tá? É data de corte, tá na lei. 4. Frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no fundamental. Não é, gente, não é. As bancas colocam que é pré-requisito. Não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, tá? Guarde isso, ó, datas, números, prazos. As bancas adoram perguntar isso, gente, adoram. E tem gente que é, né? Parágrafo 5. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Olha, está em consonância com ECA, né? Sim, as leis, gente. Por isso que eu falo que estudar a lei às vezes é mais simples para mim. Porque você vai vendo as coerências, né? Não tem uma lei que é contra a outra. Né? É muito raro acontecer isso, tá? Parágrafo 6. É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de, no mínimo, 4 horas diárias. E em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Olha, de novo, né? Repetiu. Exatamente. Artigo 6. As propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Princípio cai demais, gente. E esse da educação infantil tem que eu falo assim, se der, faz até uma tatuagem dele, né? Mas não pode, senão vai dar problema. Olha só, é o famoso EP, tá? Éticos, princípios éticos da educação infantil, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Veja, o ético, gente, é tudo isso aqui, ó, e cuidado, hein, ao meio ambiente também. Tem gente que às vezes fica ético ao meio ambiente, sim, né? As diferentes culturas, identidades, singularidades. Guarda isso, porque pode cair a banca cobrando se você sabe quais são os princípios das propostas pedagógicas da educação infantil. Então, inciso 1, ético. Inciso 2, político, sim,
dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Professor, mas não é, porque na educação infantil, político sim, é desde o berço ali que a gente ensina cidadania, democracia, né? Respeito à democracia. Tem muito adulto aí falando contra a democracia, né? Contra a democracia. Mas a democracia está dentro dos princípios, né? Que são os princípios políticos da educação infantil. Então, ó, os éticos, os políticos e agora vamos para os estéticos, que é da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então você tem que saber, éticos, né? Cuidado para não esquecer aqui que o ético tem o meio ambiente aqui também, diferentes culturas, autonomia, responsabilidade, os políticos, que é direito de cidadania, né? Respeito à ordem democrática, e os estéticos, né? Que é da sensibilidade, das manifestações artísticas e culturais. Lembra disso, né? Olha aqui, 6, Unesp, conforme resolução CNE, caiu também agora, em 2021. Foi mês passado, ou esse mês. Número 5, de 2009, artigo 8, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, entre outros, a divisão entre dimensões expressivo, motor, afetivo, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. B. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como atividade sem relação com o processo educativo. C. O estabelecimento de uma relação de respeito com a comunidade local de mecanismos que garantam a gestão meritocrática da direção escolar. D. A participação, o diálogo, a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. E E. A reprodução pelas crianças das informações culturalmente acumuladas e dos conhecimentos históricos. Responde aí, né? Pense em tudo que eu falei, tá? Pense em tudo que eu falei. E vamos lá. Nossa educação propõe a dividir, tá? Ó, expressivo motor é uma coisa, afetivo é outra, cognitivo é outra. Eu falo o que para vocês? Nossa educação é e essas dimensões elas têm que estar integradas, né? Integradas. Portanto, a gente já descarta a educação em sua integralidade. Opa, o professor sempre fala né? Entendendo o cuidado como atividade sem relação com o processo educativo. Gente, se você marcou B, manda um e-mail que nós vamos conversar no particular. O que eu sempre falo? Cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis. Como é que você me marca uma alternativa B, que fala que o cuidado não tem relação com o processo educativo, certo? Está errado, não tem nada a ver. Cuidar e educar são indissociáveis. Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Nunca esqueça disso. C. O estabelecimento de uma relação de respeito com a comunidade local e do mecanismo que garanta a gestão meritocrática da direção escolar. Nada a ver, né? Meritocracia aqui, num documento nem fala disso, a resolução, né? Não tem nada a ver. D, ó que legal a D, a participação, opa, começou bem, o diálogo, palavra importantíssima, que está no DNA da nossa educação, diálogo, escuta, escutar, cotidiana das famílias, ótimo, respeito, valorização, palavras-chave, diálogo, escuta, respeito, valorização, palavras-chave da educação, de suas formas de organização. É letra D, certeza, marcaria D de dado. E E, a reprodução, reproduzir, né? Já é uma palavra que não combina com o DNA da nossa educação, pelas crianças das informações. É só reprodutor lá de informação. A gente passa, eles reproduzem, assim vai a vida. Não, né? Educação é dinâmica, certo? D, de dinâmica. Gabarito, letra D de dado. Vamos para a 7, VUNESP, outra, conforme o parecer CNE-CB número 20, 2009. Aí eu
ou preferir comentar outros aspectos do documento com perguntas que cairão agora, tá? Para a educação infantil é ou são o plano orientador das ações de instituições e define as metas que se pretende para o desenvolvimento dos meninos e das meninas que nelas são educados e cuidados. As aprendizagens que se quer promovidas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Estamos falando aqui do plano orientador das ações da instituição, da unidade escolar, certo? O que é esse plano orientador? É o plano de aula? É o currículo oficial? É o regimento escolar? É os parâmetros currículos nacionais? Ou é a proposta pedagógica ou o projeto pedagógico? Gente, estamos falando de quê? De uma escola, uma instituição. O que define, né, o plano orientador das ações? É o plano de aula? Não, o plano de aula está restrito à orientação ali, na sala de aula. O currículo oficial? Não, né? Currículo oficial, ou seja, não é só da instituição, é de todos, né? Aí a amplitude aqui ultrapassou a instituição. É o regimento escolar? Não, o regimento diz as regras básicas de convivência, o que pode, o que não pode, né? Não estabelece meta, né? O desenvolvimento dos meninos, não, aprendizagem a ser promovida, não, aí ampliou demais o papel do regimento. Parâmetros curriculares nacionais? Não, parâmetros, aqui já está falando, são nacionais, não é da instituição. Agora, a proposta pedagógica ou projeto pedagógico, isso é da instituição. Por quê? O que eu falo? Tem que ter a cara da escola, tem que ter o contexto, tem que ter as informações, o bairro que está inseridos. E isso, as escolas são únicas. A escola está num bairro, está numa comunidade, está numa situação, né? E quem capta essa especificidade da escola? A proposta pedagógica ou projeto pedagógico. Letra E de escola, né? Então não tem erro aqui. Gabarito, letra E. Eu coloquei aqui até o texto. A proposta pedagógica, o projeto pedagógico, é o plano orientador das ações das instituições e define metas que se pretende para o desenvolvimento dos meninos e meninas que nelas são educados e cuidados. Educados e cuidados. Educar e cuidar são indissociáveis. As aprendizagens que se quer promovidas. Na sua execução, a instituição de educação infantil organiza seu currículo, que pode ser entendido como as práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento em meio às relações sociais que se travam nos espaços institucionais e que afetam a construção das identidades da criança. Por expressar o projeto pedagógico da instituição em que se desenvolve, englobando as experiências vivenciadas pela criança, o currículo se constitui como um instrumento político, cultural e científico coletivamente formulado, tá? Então, ó, proposta pedagógica ou projeto pedagógico, certo? Brasil, resolução 7 de 2010, essa resolução que fala da matrícula no ensino fundamental de 9 anos e carga horária. Olha aqui, ó, artigo 8, o ensino fundamental com duração de 9 anos abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade e se estende também a todos que na idade própria não tiveram condições de frequentá-lo. Professor, no ensino não era dos 4 aos 17 anos, estamos falando de ensino fundamental, né? Cuidado, ali engloba da pré-escola ao ensino médio. Então aqui é dos 6 aos 14 anos. Parágrafo 1. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março, no ano em que ocorrer a matrícula. Não esqueça isso, gente. 31 de março, tá? Nos termos da lei e normas nacionais vigentes. Segundo parágrafo, as crianças que completarem 6 anos após essa data deverão ser matriculadas na educação infantil pré-escola. E se a criança já estiver no fluxo, ela continua. Se ela foi antes de 2019, ela continua, né? Mas no caso, as que entram agora, elas seguem essa regra. Quem entrou em 2019 no sistema escolar, segue essa regra, tá? Parágrafo 3, ó, de novo, ó, a carga horária mínima será de 800 horas relógio, né? Aqui ainda colocou horas relógio, distribuído em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. Perfeito. Artigo 22. O trabalho educativo do ensino fundamental deve empenhar-se na promoção de uma cultura escolar acolhedora, ó, outra palavra-chave aqui, ó, e respeitosa, acolher e respeitar,
que reconheça e valorize as experiências dos alunos, atendendo essas diferenças e necessidades de modo a contribuir para efetivar a inclusão escolar e o direito de todos à educação. Artigo 23, na implementação do projeto político-pedagógico, o cuidar e o educar são indissociáveis funções da escola. Resultarão em ações integradas, indissociáveis, integradas, é tudo gente, que buscam articular-se pedagogicamente no interior da própria instituição e também externamente com os serviços de apoio aos sistemas educacionais e com as políticas de outra área para assegurar a aprendizagem e o bem-estar do aluno em todas as suas dimensões. Articulações e continuidade da trajetória escolar. Artigo 29. Há a necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem. Torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente do ensino fundamental com a educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais no interior do ensino fundamental, bem como ensino fundamental com ensino médio, garantindo a qualidade da educação básica. Já falei isso, gente, é ter a ponte, né? Ter a ponte de uma etapa da educação infantil para, né, o ensino fundamental, tá? Parágrafo 1. O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes de sua entrada no ensino fundamental é a recuperação do caráter lúdico do ensino que contribuirão para melhorar a qualificação da ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa de escolarização. Não é aquilo que algumas pessoas fazem, né? A criança sai da pré-escola e entra no... Agora acabou, hein? Aqui não tem brincadeira, aqui não tem isso, agora ensino do fundamental. É outra história, né? Não é essa ponte que as pessoas querem que construa. Porque o lúdico, o jogo, a brincadeira continuam sendo importantes instrumentos de aprendizagem, tá? Cuidado com isso. Aqui a resolução 4 de 2009 que fala o atendimento educacional especializado na educação básica, né? Fala da educação especial, da inclusão. E aí é importante isso aqui, ó, artigo 3, a educação especial se realiza em todos, ó, a palavra-chave aqui, ó, todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AI, atendimento educacional especializado, como parte integrante do processo educacional. Artigo 4. Para fins dessas diretrizes, considera-se público do AE. Inciso 1. Alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental, sensorial. 2. Alunos com transtornos globais de desenvolvimento, aqueles que apresentam um quadro de alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Inclui nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, psicoses e transtornos invasivos sem outra especificação. E 3. Aluno com altas habilidades, superdotação, aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Isso aqui você tem que saber, gente. E você tem que botar na cabeça uma coisa, se aparecer alguma alternativa que está excluindo o aluno, que está separando, né? A frase infeliz do ministro da Educação, que disse que a criança com deficiência atrapalha. Tem gente que fala assim, mas tem que ver o contexto. Gente, a frase em si já é ruim para o ministro da Educação dizer isso, né? Olha, tem muita gente aí dita normal que está atrapalhando mais do que... Na verdade, eu acho que eles é que atrapalham as crianças com deficiência, né? Infelizmente, as pessoas têm que entender que a inclusão, ela é importante, ela existe e ela tem que ser feita por um simples motivo. Essas crianças vão viver na sociedade. E se a gente quer uma sociedade inclusiva, isso tem que começar desde a escola, porque é lá que a gente entende que as pessoas são diferentes, que algumas pessoas têm dificuldades, têm deficiência. Porque a gente vai ver uma criança que é cega, vai ver uma criança que é surda, vai ver uma criança que está na cadeira de roda e a gente vai aprender a entender o mundo melhor. É isso para a inclusão. Inclusão serve mais para os outros do que para a própria pessoa. Serve para todo mundo, né? A gente precisa entender isso. Infelizmente, parece que o ministro
não captou essa ideia. Artigo 5. O AE é realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola, né? Realizado prioritariamente, não é obrigatoriamente, é prioritariamente. Ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso. Não é no mesmo turno, gente, é no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado também em centro de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgãos equivalentes. Ó, então, cuidado, é prioritariamente, né, na sala de recursos, turno inverso, né, e não é substitutivo às classes comuns, tá? E pode ser também feito com parceiros aí. Tá ok, gente? Ó, foi longo, né? Eu sei, mas é aulão, né? Aulão é assim, aulão é longo, é aulão, por isso que é no aumentativo. Mas espero ter ajudado. Coloca essas ideias, porque aí é certeza, você gabarita, né? Tem grande chance de gabaritar aí a parte de legislação. E muita coisa do pedagógico também, você tem que levar daqui para o pedagógico, né? Porque os autores pedagógicos, eles também têm essa visão de inclusão, de valorização da diversidade, respeito aos direitos humanos, questão do letramento, da Emília Ferreiro, né? Que não é a cartilha, que não é a frase sem contexto, é um ler com contexto, a Adélia Lerner, né? É um ler com significado social, enfim, tá? Então é importante entender isso. Grande abraço, boa prova, e também aqueles que assistiram e não vão fazer, né, a prova de Araçói e Gama, mas assistiram para outras provas, bons estudos, tá, gente? Um grande abraço, até a próxima.